Você teria coragem de desafiar um rei, um imperador, para fazer aquilo que é correto? Pois é, muitas vezes não. Mas nessa semana, os devocionais são sobre personagens bíblicos menos conhecidos e a gente vai ouvir a história de Sifra e Puá, duas hebreias parteiras que fizeram isso, desafiaram o faraó para fazer aquilo que era correto. Em Êxodo 1,16 a gente vê o faraó dando uma ordem terrível para as parteiras hebreias. Assim que nascessem as crianças e elas constatassem que eram meninos, ela devia matar eles. Agora imagina a pressão que Sifra e Puá passaram, porque obedecer a ordem do faraó significava segurança, proteção. Ela estava fazendo aquilo que o faraó pedia, mesmo sendo errado. Mas elas sabiam que tinha algo muito maior em jogo. Obedecer a Deus quando não te custa nada até que é fácil, mas obedecer a Deus quando isso arrisca sua própria vida. Sifra e Puá, elas tiveram que fazer essa escolha entre a aprovação do rei ou a sua fidelidade a Deus, entre sua segurança pessoal ou fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Em Êxodo 1,17 vai dizer que, por conta da sua fidelidade a Deus, elas recusaram obedecer a ordem do imperador, do faraó, do rei. Isso demonstrava que a fidelidade delas era inegociável, mesmo diante do perigo que elas estavam correndo. E o faraó descobriu que elas não obedeceram. Quando descobriu, convocou as duas, e Sifra e Puá responderam com coragem. Por causa dessa atitude, dessa coragem, dessa renúncia de obedecer ao rei, Deus as honrou. No verso 21 de Êxodo 1, a gente vai ver que, porque as parteiras temeram a Deus, Deus deu a cada uma a sua própria família. Quem escolhe Deus acima do medo, recebe de Deus a proteção. Elas certamente tiveram medo, mas a diferença foi que elas decidiram obedecer a Deus mesmo apesar desse medo. Isso é coragem. E a gente vive hoje numa época que é muito fácil você seguir o que todos fazem, mas Deus, ele procura aqueles que sejam fiéis a Ele, mesmo quando isso te custar muito caro. Atos 5:29 vai dizer que é necessário, é preciso obedecer a Deus antes de obedecer aos homens. Deus está à procura de pessoas que sejam confiantes nele o suficiente para obedecê-lo, mesmo que isso signifique você ir contra tudo, você ir contra todos. Que no seu dia hoje você decida ser como Sifra e Puá, não ceda aos caminhos mais fáceis. Seja fiel a Deus, mesmo nos pequenos desafios, porque quem honra a Deus nunca fica sem recompensa. E que Deus possa abençoar o seu dia.